shall come again. Praise the King. Praise the King. Dentro de poucos momentos, estamos a dar início a mais um culto online da Segunda Igreja Batista do Barreiro. Aproveitem estes últimos momentos para partilharem este direto. Podem criar grupos de visualização. Convidem outros amigos para que também possam assistir a este culto e possam assim também ouvir a voz de Deus esta manhã. Então, vamos partilhar durante este tempo. Em breves minutos, estamos a começar o nosso culto. Mais uma vez, um bom dia para todos. Vamos iniciar mais um culto online da Segunda Igreja Evangélica Batista do Barreiro. As nossas instalações ficam situadas na Rua Teresa Borges, número 24A, portanto, mesmo nas traseiras do shopping Via Europa, na Avenida do Bocage. Cada domingo, às 10h30 da manhã, nós estamos aqui. Esperança. Vivemos uma situação tão instável no nosso país e no nosso mundo, mas há esperança para aqueles que estão em Jesus. Em momentos tão difíceis como aqueles que nós estamos a enfrentar, muitas das vezes nós ficamos ansiosos, e a ansiedade é uma doença e um pecado. A ansiedade pode estrangular-nos e é uma doença que enfraquece-nos no nosso dia-a-dia. A palavra ansiedade vem de uma palavra anglo-saxónica que significa estrangulamento. E a ansiedade estrangula as nossas forças. A ansiedade é inútil, pois nós não podemos realmente melhorar a situação do amanhã, mas perdemos as nossas forças no dia de hoje. E ficamos enfraquecidos para os problemas que poderão vir ou não vir no dia de amanhã. A ansiedade realmente debilita-nos, porque em vez de nos fortalecer. A ansiedade é um ato de incredulidade, pois tira os nossos olhos do Deus Todo-Poderoso e coloca os nossos olhos nas circunstâncias. Há duas opções que nós podemos tomar. Ou olhamos para as circunstâncias que muitas das vezes são maiores do que as nossas próprias forças e ficamos ansiosos, ou olhamos para Deus, o Deus Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, e com Ele nós podemos triunfar sobre a ansiedade. Somos convidados pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O primeiro coro que vamos cantar esta manhã é Grande é a tua fidelidade. Em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, o profeta Jeremias dizia: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vamos entoar isto esta manhã ao nosso Deus. Misericórdia não vai
Vamos esta manhã fazer uma leitura bíblica no Salmo 61. O Salmo 61 diz assim: Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende à minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Este é um salmo que fala-nos acerca da fidelidade de Deus. Ele é a nossa rocha em momentos difíceis. Em momentos assim, nós podemos correr para Ele e fazer dele o nosso refúgio. O versículo 2, mais uma vez, diz: Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim. Eu quero te convidar esta manhã a correres para esta rocha, que é o nosso Deus, e nele tu vais encontrar o descanso para a tua alma. Vamos orar esta manhã, vamos elevar as nossas vozes ao trono deste tão grande Deus e vamos então orar. Pai, te agradecemos porque a tua fidelidade é grande. Te agradecemos porque ela se estende de geração em geração. Obrigado porque as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. E esta manhã eu peço que tu possas cuidar de cada lar, de cada pessoa que nos está a ouvir, que possas cuidar da sua vida, que possam encontrar a esperança que só há em Jesus. Que nestes momentos difíceis que todos nós estamos a viver no nosso país e no nosso mundo, que nós possamos correr para ti, fazer de ti o nosso refúgio, a nossa torre alta em momentos de aflição, Pai. Que cada pessoa que está a ouvir esta manhã possa encontrar em ti o abrigo e o descanso para a sua alma, Pai. Pedimos que tu possas falar aos nossos corações esta manhã. Tu possas comunicar aquilo que tu queres a cada um de nós. E, acima de tudo, que pessoas possam encontrar a vida eterna que há em Jesus. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Próximo coro que vamos cantar é Clama ao Senhor. Em momentos de aflição, este Deus é a nossa torre de refúgio e por isso não há que temer. Apenas realmente precisamos de olhar para Deus, adorar este Deus que está conosco e em momento algum não nos abandonam. Vamos cantar então Clama ao Senhor. There's
Esta manhã vamos ter o privilégio de ouvir a mensagem da parte de Deus. O pastor Wesley Alencar vai estar a transmitir a mensagem. A família Alencar está connosco há mais de 2 anos a servir na nossa igreja. E esta manhã temos então o privilégio de ouvir a voz de Deus através do pastor Wesley Alencar. Muito bem, bom dia a todos os irmãos, bom dia aos amigos que nos acompanham pela página do Facebook da Segunda Igreja Batista do Barreiro. É um grande prazer estar convosco nessa manhã e juntos podemos partilhar algo da palavra de Deus. Nós estamos distanciados socialmente, mas não estamos incomunicáveis. Graças a Deus temos esse meio pelo qual nós podemos juntos adorar o Senhor e também compartilhar da sua palavra. Nessa manhã, eu gostaria de convidá-los a vir comigo para o Evangelho de Lucas. Eu quero fazer uma leitura convosco em Lucas, capítulo 15, e nós vamos ler juntos dos versos 11 a 32. Então, abra a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Nós vamos ler Lucas, capítulo 15, dos versos 11 a 32. Vamos ler o texto que é muito conhecido como sendo a parábola do filho pródigo. Então, quero ler convosco nessa manhã Lucas 15, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um cidadão daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai,
Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Observando o que nós lemos nessa manhã, aqui em Lucas 15, dos versos 11 a 32, nós precisamos fazer algumas perguntas. Qual é o valor de se ter um pai? Qual é o valor de sermos amados por nosso pai? E a resposta é muito simples. Ter um pai é algo de muito valor. É algo de um valor inestimável. No entanto, em que consiste um valor de ter um pai? Consiste no fato de que o amor paterno é um amor singular, é um amor especial. Muitas vezes ele pode não ser demonstrado por palavras, mas em ações. A singularidade de um amor paterno pode ser observada, por exemplo, por meio da proteção. Então, o pai não vai permitir que o mal venha sobre seus filhos. Ou então, através da provisão, o pai vai cuidar para que não falte aquilo que é necessário para seus filhos. Também esse amor é percebido por meio da educação. O pai vai ensinar aos filhos sobre como se conduzir na vida, mas também através de correção. O pai vai, amando seus filhos, ajudá-los a escolher o caminho correto e muitas vezes a abandonar o caminho errado. O pai também vai atuar na vida de seus filhos, amando-os por meio de consolação, oferecendo apoio aos filhos em horas difíceis e também através de restauração, acolhendo os filhos arrependidos de algum erro que fora cometido. É por isso, irmãos, que lendo esse texto, em Lucas capítulo 15, dos versos 11 a 32, nós precisamos considerar, em termos de lição principal, o fato de que o amor paterno é um amor singular. E esse texto nos dá um excelente exemplo da singularidade de um amor paterno, justamente numa parábola que é chamada, quase sempre, de a parábola do filho pródigo. Mas deixe-me fazer algumas observações convosco nessa manhã, no capítulo 15 de Lucas. Por que razão? Porque logo nos versículos 1 e 2, nós encontramos o Senhor Jesus sendo questionado por que ele recebe e come pecadores. Lendo Lucas 15, versículos 1 e 2, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: ora, este recebe pecadores e come com eles. Então, nós temos aqui vários grupos representados. Quem lança esse questionamento contra Jesus é um grupo aqui denominado de fariseus e escribas. Os fariseus eram homens religiosos da liderança dos judeus que se esforçavam muito para seguir rigorosamente a lei de Moisés e as tradições e os costumes dos antepassados, e que primavam muito por uma aparência pura, limpa, de uma religiosidade apenas aparente, mas sem tratar do seu coração. Os escribas eram homens que eram especialistas em copiar a lei de Moisés, em estudá-la e também em interpretá-la, mas, ao mesmo tempo, em acrescentar a essa lei tanta tradição que eles mesmos não conseguiam sequer cumprir. Então, os pecadores a quem Jesus recebia e com quem Jesus se assentava para conversar e para tomar refeições são aqui mencionados no verso 1 por publicanos, aqueles judeus que serviam ao Império Romano na coleta de impostos e que muitas vezes não tinham uma boa fama. Vale, por exemplo, citar o fato de que na Bíblia nós temos o testemunho de conversão de 2 publicanos. Um deles era Mateus, também chamado de Levi, e o outro, o pequeno Zaqueu. Então, Jesus, para tratar da questão
e justificar a necessidade dos pecadores virem a ele e dele se associar com os pecadores para ensiná-los e poder pregar-lhes o evangelho, Jesus conta 3 parábolas aqui em Lucas capítulo 15. Dos versos 3 a 7, nós temos a parábola da ovelha perdida. Dos versículos 5, 8 a 10, a parábola da dracma perdida. E o texto que nós lemos, a parábola chamada do filho pródigo, dos versos 11 a 32. No entanto, queria que você percebesse que essa parábola, ela poderia muito bem ser chamada como a parábola do pai compassivo, a parábola do pai amoroso, a parábola do pai gracioso. Porque há um destaque aqui para a figura paterna desse homem cujo amor é singular. E observando o texto dos versos 11 até 32, o que é que nós poderíamos apresentar como algumas razões pelas quais o amor paterno é um amor de fato singular? Em primeiro lugar, o amor de pai é um amor singular, porque esse amor respeita a decisão dos seus filhos. Então, um amor genuíno, um amor verdadeiro, um amor singular de um pai vai respeitar a decisão de seus filhos. Olha o que nós temos aqui em termos de atitudes e decisões dos 2 filhos. Versículos 11 e 12 de Lucas 15, onde encontramos a decisão do filho mais moço. Diz assim a palavra de Deus: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Então, o filho mais moço pediu a sua parte na herança ao seu pai. É um pedido prematuro. E vale mencionar o fato de que, no ensino da sabedoria judaica, era apontado que o pai não deveria aceitar um pedido como esse da parte de um de seus filhos. Podemos citar um texto da literatura de sabedoria judaica em que consta: ao filho, à mulher, ao irmão, ao amigo, não dês poder sobre ti durante a vida. Não dês a outro os teus bens, para não te vires depois a arrepender-se e reclamá-los. Então, o ensino comum para os judeus não aconselhava um pai a atender um pedido como esse. No entanto, se nós nos reportamos à própria lei de Moisés, a lei judaica, naquilo que constava sobre como deveria ser feito partir de uma herança, Deuteronômio 21 e 17 vai nos ensinar que o filho mais velho daquela cultura tinha direito a 2/3 da herança, ele era o primogênito, enquanto que o mais moço teria apenas direito a 1/3 da herança do seu pai. Então, era justo receber essa herança, porém, após o falecimento de seu pai, era que se faria a partilha desses bens. No entanto, olhando o modo como o filho mais moço se reporta ao pai, dizendo: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, a exigência desse direito nos faz pensar que esse pedido ele soa como um insulto, como uma afronta ao seu pai. Porque, em outras palavras, o filho mais moço estava a dizer ao seu pai que ele não queria mais nada com a sua própria família. De certo modo, esse filho mais moço estava a dizer que ele não queria mais nada com o seu próprio pai e até preferia ver o seu pai morto. Afinal de contas, o que mais interessava era o seu terço, era parte da herança, e não a sua própria família e nem a pessoa de seu pai. Lembre-se, o amor de um pai respeita a decisão dos filhos. O filho mais velho também tomou alguma atitude. Os versos 29 e 30 de Lucas 15 nos mostram como o filho mais velho também se reporta ao seu pai. Diz o verso 29: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me desses um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mataste para ele o novilho cevado. O filho mais velho decide, portanto, reclamar com seu pai, pelo modo como o pai havia recebido o irmão mais moço. É curioso notar que, nesse momento da história contada por Jesus, essa parábola, o filho pródigo, o filho esbanjador, aquele que desperdiçou tudo que seu pai lhe deu, ele está dentro de casa, a ser preparado para a festa.
enquanto que o filho mais velho volta do campo e está do lado de fora, recusa-se a entrar para celebrar a chegada do irmão mais moço, e ele demonstra-se irado pelo modo como seu pai havia agido com compaixão em relação ao seu irmão mais novo. A impressão que temos é que esse irmão mais velho nem sequer considerava mais o irmão mais moço como parte da família. O mais velho reclama, diz que o pai nunca lhe ofereceu nada para ele poder comemorar com os seus amigos, e alega para o pai que está sendo injustiçado. E essa decisão expressada pelo filho mais velho, na verdade, apenas evidencia o seu orgulho, evidencia a sua indignação e a sua indiferença para com aquele irmão que até então estava desaparecido. Onde é que nós encontramos a prova de amor desse pai para com seus filhos ao respeitar as suas decisões? Voltando ao versículo 12, logo do capítulo 15 de Lucas, diz bem assim: e ele, o pai, lhes repartiu os haveres. O pai atende à decisão do filho mais moço. Lembremos que, de acordo com a lei judaica, o filho mais moço tinha por direito parte da herança, mas o pai poderia recusar fazer essa divisão, afinal de contas, ele ainda não havia morrido. Lembre que na instrução comum da tradição judaica, era aconselhado ao pai que ele não aceitasse esse tipo de pedido, porque o pai poderia ainda precisar do seu patrimônio. Mas, apesar de tudo isso, embora não concordasse com o pedido do filho mais moço, e creio eu, nem desejasse ver o filho mais moço ir embora e deixar sua família, o pai bondosamente atende ao pedido do filho mais moço, e ele lhes repartiu os haveres. Como é que o pai dá um retorno para a reclamação e o apelo feito pelo filho mais velho? Verso 31 de Lucas 15. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Note que no versículo 28, o pai sai ao encontro do filho mais velho e procura conciliá-lo. Isso é prova de amor. Ele explicou ao filho que nada mudou em relação à sua posição de filho mais velho, por causa da demonstração de compaixão pelo irmão mais novo, porque estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então o pai bondosamente lembra ao filho mais velho que era direito dele a parte restante da herança. Tudo que é meu é teu. E que nunca o filho mais velho esteve afastado da família. Nunca o filho mais velho esteve em perigo algum, pelo contrário, diz o verso 31, o filho mais velho sempre esteve com o pai. O amor de pai é um amor singular porque respeita a decisão dos filhos. O que nós podemos pensar quanto a nós nessa manhã de domingo? Primeiro que um dia, se nós já somos pais, os nossos filhos vão atingir a maioridade. E um dia eles terão autonomia para a tomada de decisões. Precisamos aprender, portanto, que o amor paterno ele deve ser evidenciado através da orientação dada aos filhos. O amor paterno ele é livre para discordar até das decisões tomadas pelos filhos. Porém, o amor paterno deve respeitar as decisões dos filhos adultos, dos filhos que já tiveram um tempo de instrução para amadurecerem e para crescerem não só fisicamente, mas tendo capacidade e responsabilidade para tomar decisões. Queridos, o amor singular desse pai, narrado aqui em Lucas capítulo 15, nos ensina como muitas vezes Deus nos permite seguir o nosso próprio caminho. Deus permite muitas vezes, embora o melhor lugar para estarmos é ao seu lado. O melhor lugar para estarmos é debaixo da proteção de Deus, contando com a provisão de Deus, com a disciplina de Deus, com a misericórdia, com a graça e com o amor de Deus. Mas olhe, em segundo lugar, nessa manhã, queria destacar o fato de que o amor de pai é um amor singular, não só porque respeita a decisão dos filhos adultos, mas porque o amor de pai se compadece dos filhos. Olhe como o pai da parábola de Lucas 15, ele se compadeceu de seus dois filhos. Primeiro, quanto ao filho mais moço. No versículo 20, nós lemos que
O filho mais moço vinha ainda longe quando o seu pai o avistou. Então, o pai não desistiu de esperar pelo retorno de seu filho. Ele estava a vigiar a estrada, na esperança de seu filho retornar e um dia ser recebido de volta. Imagina que, se por um lado, os últimos dias com aquele filho mais novo em casa tenham se passado rapidamente, porque o filho recebeu sua parte da herança e não muitos dias depois ele foi embora para o mundo. Mas certamente todos os dias em que o filho mais moço esteve ausente de casa, sem comunicação com a sua família, devem ter demorado muito a passar. No entanto, isso não pôs em causa a esperança desse pai. Quando o filho mais moço vinha ao longe, o seu pai logo o avistou. Tendo avistado o filho mais moço, o pai se compadeceu dele. O verso 20 diz ainda: quando o seu pai o avistou, esteve compadecido dele. Então o pai se alegrou imensamente por ver o seu filho ainda vivo, mas ao mesmo tempo, talvez ele tenha se entristecido por ver o seu filho marcado pelo sofrimento causado pela fome, pela pobreza e pela separação da família. E isso fez compadecer-se dele. Compadecido de seu filho, o pai correu até o seu encontro, o pai o abraçou e o beijou. É assim que termina o versículo 20. Eu quero crer que não era costume para a época um homem de idade sair correndo dessa forma, à vista de todos, especialmente para abraçar um filho pródigo, esbanjador, que havia desejado talvez até a morte de seu pai, e esse homem corre e se dirige até seu filho, cheio de compaixão. E a ideia aqui é que o pai, com essa atitude, queria demonstrar o quanto ansiava pelo retorno do filho. O pai, com essa atitude, queria demonstrar todo o seu amor por esse filho. O pai, com essa atitude, queria proteger até mesmo o filho de ser apedrejado publicamente, porque, de acordo com a lei mosaica, talvez aquele filho poderia ser acusado, julgado e condenado como um filho contumaz e rebelde. E a pena para isso seria apedrejamento público. E esse pai quer proteger o seu filho. Quando ele o abraça, e ele acolhe esse filho em seus braços, e isso demonstra perdão, perdão visível, perdão inconfundível. E aquele pai coloca a sua própria vida em risco ao abraçar e ao beijar o seu filho de maneira pública. Se, por um lado, o amor de um pai é singular porque respeita a decisão dos filhos adultos, também o amor de um pai é um amor singular porque é um amor que se compadece dos filhos quando eles se convertem dos seus maus caminhos. O que é que nós podemos pensar quanto à nossa vida e quanto às nossas famílias, especialmente nesses dias em que estamos mais próximos, como família, e podemos estar bem ao lado dos nossos filhos, e eles também contarem com a nossa presença mais intensa. Um dia, irmãos, os nossos filhos poderão tomar decisões erradas e serem mal-sucedidos e escolherem maus caminhos. Vamos lembrar que o amor paterno é um amor que se mostra ao respeitar as decisões dos filhos adultos, mesmo quando não há concordância. E, por outro lado, o amor paterno deve acolher o filho arrependido quando este retornar. O amor paterno deve evidenciar compaixão sempre que necessário. A mesma compaixão com que Deus nos trata quando nós também somos convencidos do nosso pecado, das consequências do pecado, de como ofende a Deus o nosso pecado, e Deus está disposto a nos receber de volta de maneira compassiva. O amor singular desse Pai nos ensina como Deus nos acolhe alegremente quando nos voltarmos para Ele em arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, mesmo depois de termos cometido qualquer sorte de pecado contra Ele, de termos tentado viver inutilmente uma vida totalmente independente da sua proteção, da sua provisão, da sua disciplina, da sua misericórdia, da sua graça e amor. O amor de Pai é um amor singular.
É um amor que respeita a decisão dos filhos. É um amor que se compadece dos filhos quando esses se arrependem e voltam. E, portanto, é um amor que perdoa os filhos. Em terceiro lugar, o amor de um pai, ele é um amor que perdoa. Olhe como o filho mais moço demonstrou ao pai que estava arrependido. Verso 17 de Lucas 15. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai não têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o filho lhe disse: Pai, eu estou arrependido. Eu confesso os meus pecados. Confesso que pequei contra Deus, pequei contra o Senhor. Estou consciente de que descumpri o primeiro mandamento com promessa. Eu não honrei o Senhor, não honrei a minha mãe, desprezei minha família. Abri mão da minha condição de filho quando lhe pedi parte da minha herança. Eu reconheço que foi o meu desejo egoísta a razão de tudo isso que se passou. Eu não mereço sequer ser chamado de teu filho. E o pai prontamente oferece perdão ao seu filho mais moço. O pai que ouve a confissão do filho pródigo não expressa de maneira verbal, nesse caso, nenhuma só palavra, mas ele demonstra com ações o perdão a ele concedido. Primeiro, por correr em sua direção, por abraçá-lo, por beijá-lo, mas não somente isso. Em resposta ao filho, o pai dirige aos seus servos, no verso 22, e diz: trazei depressa, trazei agora a melhor roupa, vestiu, ponte-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. O pai está a prover tudo que o filho precisa para lhe dar dignidade, para demonstrar que ele tem alguém que cuida dele e que ele pertence a uma família. Havia preparado uma festa para o retorno desse filho. O verso 23 diz: trazei também e matai o novilho cevado, um animal que estava separado, preparado para uma grande e sublime celebração. O pai ordena a todos: comamos e regozijemo-nos. O pai dá testemunho público de que acolheu seu filho mais moço em casa, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o verso 24 termina dizendo: e começaram a regozijar-se. O pai perdoou o filho mais moço, porque o amor de um pai é singular, porque concede perdão ao filho arrependido. Mas e quanto ao filho mais velho? Como é que o pai age em relação à atitude do filho mais velho? O pai prontamente também perdoou o filho mais velho. Lembra que o filho mais velho, mesmo tendo demonstrado revolta com a atitude graciosa do pai em relação ao seu irmão mais moço, o pai ainda dá para ele palavras graciosas, ao dizer no verso 31, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Tenha paciência, nós temos mais motivos para nos alegrar. O seu irmão está vivo, ele foi achado, nossa família está completa. Há muito mais alegria do que lamento para ser, nesse momento, evidenciado e experimentado. Irmãos, o amor de um pai é singular porque ele oferece perdão genuíno. E pensando em nós, pais e filhos, muitas serão as situações em que nós teremos a oportunidade de perdoar os filhos. E enquanto filhos, muitas serão as situações em que nós teremos a oportunidade de pedir perdão aos nossos pais. Lembre que o amor paterno precisa estar pronto para perdoar. O amor paterno, quando se manifestar em perdão, deve fazê-lo tanto em palavras como também em ações. O amor paterno deve demonstrar publicamente que o filho arrependido foi restaurado. A filiação foi religada. E pensando em nosso relacionamento com Deus, o Pai,
com o nosso Pai Celestial. O amor singular desse Pai, da parábola de Lucas 15, nos ensina como estávamos mortos quando separados de Deus por conta dos nossos próprios pecados. E como nós somos vivificados depois de termos sido recebidos por Ele, através de Jesus Cristo, passando a ser membros da sua família eterna. Algumas considerações finais para o nosso tempo com a palavra de Deus nessa manhã, tendo em vista o exemplo excelente desse pai, aqui na parábola de Lucas capítulo 15, que demonstra um amor paterno como sendo um amor singular. Um amor que respeita a decisão dos filhos adultos. Um amor que tem compaixão dos filhos quando escolhem caminhos maus. E um amor que perdoa quando os filhos se convertem desses caminhos maus. Primeiro, algumas considerações para os filhos. Eu também sou filho ainda. Muitos de vocês também ainda são filhos. Tenha o seguinte em conta. O seu pai é o representante escolhido por Deus para estar ao seu lado durante toda a sua vida. Foi plano de Deus, é vontade de Deus que assim seja. O seu pai, tenho certeza, está interessado em vê-lo alcançar na vida e chegar ainda mais longe do que ele mesmo pôde chegar em sua vida. O seu pai, ele quer o melhor para você. Pense que o valor de ter um pai significa que você deve sempre estar disposto a ser ajudado por seu pai em momentos de necessidade. O seu pai vai estar lá, disponível para ajudá-lo em momentos de necessidade. Agora, quanto aos pais, o que nós podemos considerar e aplicar a nós mesmos? Lembremos que o amor paterno, ele não é interrompido, ele não se acaba pelo fato dos filhos crescerem e atingirem a idade adulta, e nem pela saída de casa para a formação de uma nova família um dia. Devemos continuar a amar os nossos filhos. O amor paterno serve de base para um compromisso que vai até o fim da vida. É a mesma informação quanto aos filhos, foi plano de Deus, é vontade de Deus, a paternidade e a filiação. Isso é a família planejada por Deus. O valor de ser um pai significa que eu e você devemos sempre estar dispostos a ajudar os nossos filhos nos momentos de necessidade. A quem eles vão recorrer? De quem mais eles precisarão? Do nosso apoio, da nossa ajuda, do nosso abraço, do nosso beijo. O amor paterno é um amor singular. Nunca esqueça disso. No entanto, eu também quero dirigir uma palavra final para você que está a nos ouvir em algum lugar de Portugal, do Brasil, através da página da nossa igreja pela internet. Queria lhe fazer 3 perguntas finais nessa manhã. Depois de ouvir um pouco dessa história belíssima contada por Jesus, em Lucas capítulo 15, que trata do exemplo de um pai compassivo, de um pai amoroso que recebe um filho rebelde de volta em casa. A minha pergunta para você que está nos acompanhando essa manhã, você já é um filho de Deus ou você já é uma filha de Deus? Sim ou não? Responda em seu coração. O Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13, nos diz assim: mas a todos quantos o receberam, Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Tu já és um filho ou uma filha de Deus? Segunda pergunta. Sabes o que Deus já fez por seus filhos? Conheces o que Deus já provou e fez por seus filhos? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele já provou o seu amor pelos seus filhos. Talvez você não seja ainda o filho de Deus. Precisa crer no nome de Jesus e arrepender-se de seus pecados para ser tornado filho de Deus. Como se tornar um filho de Deus? João 14, versos 1, 2 e 6. Jesus Cristo diz,
não se turbe o vosso coração. Há, nesse período em que nós vivemos, muita gente que anda com o coração conturbado. Mas Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Então o Senhor Jesus acrescenta, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E no verso 6, Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A pergunta final é essa, como é que você que está nos ouvindo nessa manhã, e que ainda não é um filho de Deus, como você vai seguir em sua vida? Vai seguir separado da família de Deus, na condição de um filho ou de uma filha pródigo, pecador, perdido? Ou você vai seguir na sua vida como alguém que é recebido na família de Deus, na condição de um filho pecador, mas arrependido, mas transformado, perdoado, salvo, reconciliado pelo Pai Celestial através da pessoa e obra do Senhor Jesus? Se essa é a sua resposta e você hoje vai crer em Jesus para ser o teu Salvador e o teu Senhor, eu digo para você que hoje vai acontecer o que diz em Lucas 15, 7, nas palavras de Jesus. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus se alegra por cada pessoa já arrependida e salva e reconciliada, mas muito maior alegria hoje é para aquele que se arrepende e crê. Hoje, Lucas 15, 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Meu desejo e minha oração nessa manhã é que você encontre Jesus, é que você encontre o caminho, a verdade e a vida, e que você experimente o perdão e o amor do Pai Celestial, e seja acolhido amorosamente na família eterna de Deus por meio do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, Deus nos abençoe e continue a guardar nesses dias, que são dias verdadeiros de oportunidades para um tempo especial de reconciliação, comunhão e vida verdadeira com o Senhor Deus, através de seu Filho Jesus Cristo. É o nosso desejo, nossa oração. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia. Muito obrigado por sua atenção. Esta manhã queremos te convidar a vir conhecer este Jesus, o Filho de Deus. O Pai Celestial é um Pai perdoador, Ele pode perdoar os teus pecados e tu em Cristo podes encontrar o perdão desses mesmos pecados. Jesus morreu na cruz do Calvário pelo teu pecado, para que tu pudesses desfrutar uma vida e uma vida eterna com Ele. Esta manhã tu podes encontrar a paz, a alegria e, acima de tudo, a vida eterna que somente Jesus pode dar. Vamos curvar as nossas cabeças com um sinal de respeito. Vamos orar. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos porque ela é viva e fala a cada coração. E tu conheces cada coração que esta manhã esteve a ouvir e escutar a tua voz, Pai. Pedimos que ninguém possa acabar realmente o tempo deste culto sem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e encontrar o perdão dos pecados, a vida eterna e o descanso que tanto precisa para a sua alma. Esta manhã, que cada pessoa no seu lar possa tomar esta decisão, que é a mais importante decisão que irá tomar ao longo da sua vida, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela nos conforta em tempos de tribulação. Obrigado porque tu estás conosco. Em momento algum nós somos abandonados. Te agradecemos por isto. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo em tempos difíceis, se tiveres realmente este Jesus, se conheceres a Jesus como teu Senhor e Salvador, tu podes encontrar alegria, uma alegria que o mundo não te pode dar, uma alegria que não depende das circunstâncias que estás a enfrentar, uma alegria que vem de Deus. O profeta Abacuque, em Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18, dizia, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e nos corrais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. E vamos cantar um hino que retrata esta alegria que nós temos em Jesus, uma alegria que não depende das condições adversas que estão à nossa volta. Vamos então cantar este hino, Canta a Minha Alma. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gosto da luz. Somos Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta a minha alma, canta ao Senhor. Muito obrigado por ter estado connosco esta manhã. Qualquer pergunta que tenha, pode fazer por mensagem privada. Eu terei todo o gosto em responder. Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta paz está em Deus. Tu podes experimentá-la agora mesmo pela fé em Jesus, o príncipe da paz. Rende-te a ele, prostra-te diante dos seus pés, e uma torrente bendita de paz, uma paz que excede todo o entendimento, será derramada no teu coração. Na próxima semana vamos ter um culto especial de Páscoa. Queremos te convidar a estar connosco todos os domingos às 10h30 da manhã. Estaremos a transmitir aqui uma mensagem de esperança, uma mensagem vinda de Deus para si. Esperamos por si e convide outros para que possam ouvir também a voz de Deus. Que Deus o abençoe e guarde durante esta semana.